O objetivo deste exercício é simplificar as formas e os tons ou as cores. E vamos começar por simplificar o desenho. É muito importante a forma da cara e é uma forma retangular, como veem. Vamos limitar-nos a colocar marcas, não vamos desenhar nenhuma das marcas. E as referências, ou seja, as proporções da cara, nem sequer as estou a medir no modelo. Estou a considerar as proporções básicas da cara. Os terços, a distância igual entre as sobrancelhas e o nariz e o queixo e a testa. Estou a considerar medidas standard. Não estou a avaliar proporções corretas. Eu estou a olhar para esta aguarela no telemóvel e estou a fazer o desenho na tela. Nem sequer estou com dimensões exatas. Portanto, não estou muito preocupado. E para obter uma semelhança, alguma semelhança, eu não preciso de estar a desenhar cada um dos elementos. As proporções são as básicas, no entanto, há aqui algum cuidado quando marcamos essas referências. Por exemplo, os olhos, verifico que eles são inclinados, têm a parte exterior mais baixa do que a parte superior. E esta sombra em cima, que corresponde às sobrancelhas, ou acima das sobrancelhas, é também inclinada. Eu estou a marcar posições, não estou a olhar para a cara, estou a marcar algumas referências para fazer depois a nossa pintura. Também há uma preocupação de arredondar, ou seja, de fazer coincidir mais corretamente a forma inicial com que marcámos a cara. Transformar aquele retângulo em algo mais parecido com a forma da nossa cabeça. E não precisamos de mais antes de começar a pintura. Eu podia ter feito estas marcações também com um pincel, mas decidi fazê-lo com lápis. É uma alternativa. Podemos então começar também a simplificar as cores e os tons. E vou-me limitar a um número reduzido de tons. Vou considerar 2 tons. E para pintar esses tons, eu vou começar por utilizar a cor mais neutra que conhecemos, o tom escuro mais que conhecemos, que se obtém através da mistura das 3 cores primárias, o amarelo, o vermelho e o azul. Vou aplicar o tom mais escuro nas zonas que eu estou a ver que são as mais escuras do modelo. Não estou a pensar em pintar o olho, ou pintar o nariz, ou pintar o cabelo. O que eu tenho é que observar, dentro daquele tom escuro que eu escolhi para pintar, quais são as zonas com que eu vou colocar esse tom. E nem sequer estou a olhar, mais uma vez, não estou a olhar para o modelo e tentar bater milimetricamente, ou seja, fazer corresponder milimetricamente as áreas escuras da cara que estou a ver com as áreas escuras que estou a pintar. É uma aproximação. Eu comparo manchas e comparo os locais e tento colocar nesses locais o meu tom escuro. Estou preocupado em verificar as linhas, são horizontais, comparo com horizontais, verticais ou diagonais, e também as relações entre elas. Se aquela determinada sombra do lado direito corresponde também à sombra que eu vou colocar ao nível do nariz. Para simplificar, eu tenho que reduzir o nível de tons. Então quer dizer que esta cor mais escura que eu estou a aplicar, este tom mais escuro, não se vai limitar às zonas mais escuras, mas vai se limitar a 2 ou 3 dessas áreas. Ou seja, no meu modelo, eu vou converter 2 ou 3 tons escuros num tom, o mais escuro, da minha pintura. Ou seja, simplifiquei. Vou reduzir o nível de tons que vejo, transformando-os em menos tons realmente aplicados na pintura. À medida que vou colocando mais zonas com este tom, eu vou comparando novamente as distâncias e as inclinações daquilo que fiz com aquilo que estou a fazer. Não se esqueçam, não estou a pintar elementos, estou a cobrir zonas. Mesmo aqui, ou assinalar com este tom mais escuro a linha dos olhos, não estou a pensar nos olhos, estou a pensar nas manchas. Concluída que está a análise sobre aquilo que eu iria colocar com este tom mais escuro, vamos construir um tom mais claro que este para pintar as outras zonas escuras que não assinalei ainda. Okay? E vamos incorporar a esta cor, este tom base, mais amarelo, mantendo ainda as 3 cores primárias.
Não estou nada preocupado com a cor resultante, estou apenas preocupado com um tom, criar um novo tom. Não quero saber se ao introduzir o amarelo ele fica muito diferente, ou seja, uma cor que é muito diferente daquilo que eu vejo no modelo. Não há essa preocupação, é apenas tons. Vou pintar o tom seguinte. Continuo a não estar muito preocupado com o rigor das formas, no entanto, tenho que, por um lado, juntar os tons, ou seja, se eu tenho agora um tom que é um tom ainda da parte escura, tenho que o ligar ao tom mais escuro que eu pintei e depois tenho que notar, ou seja, tenho que fazer notar que aquilo que eu não pintar agora é porque eu considero como um tom de luz. Eu estou a pintar o tom das sombras, agora pintei o tom das sombras mais escuras, pintei um tom intermédio e o resto é o tom de luz. Tenho algum cuidado em reservar, ou seja, não pintar as zonas de luz, mesmo que sejam de alguma forma pequenas, para as manter iluminadas quando acabar de fazer esta minha marcação dos tons. Eu aqui não estou à procura de desenhar com o pincel os elementos, não estou a pintar. A minha preocupação aqui é encontrar as manchas de tom, neste caso o tom mais escuro, e momento a momento, espaço a espaço, verificar se ao pintar esse tom mais escuro eu consigo também identificar as zonas de luz por contrapartida, ou seja, ao pintar uma zona mais escura, eu também começo a revelar as zonas de luz e o desenho começa a ganhar forma, volume. Neste caso, estou à procura de volume correto, através de manchas de sombras. Nesta lógica da simplificação, eu procuro não aumentar muito o número de tons. Eu tento manter o número de tons limitado a 2, que foi o objetivo inicial. Eu podia fazer este desenho, ou esta primeira fase, apenas com um tom. Também é um bom exercício. Ou seja, ignorar o segundo tom e marcar todos os tons de sombra com a mesma cor escura e deixar apenas
não pintados os tons de luz. Também é um ótimo exercício de simplificação. O que eu estou a fazer nesta fase é, ao olhar, ao estar a pintar as zonas de sombra que escolhi, posso então redefinir, corrigir alguns espaços. Não estou a pintar a boca, estou a verificar se a mancha que eu coloquei inicialmente nesse local é ou não ajustada e se eu posso modificar no sentido de encontrar a forma mais correta. E vejo então aqui os triângulos, os quadrados, se há alguma esfera, as curvas, as linhas. Sempre analisar as formas, não as coisas. Esquecer-me que estou a pintar o nariz, os olhos, etc. Estou a pintar cores, zonas, tons. Vejam como, mesmo sem ter grande preocupação, ou seja, sem olhar para os elementos, olhar sempre para as formas e para os tons, eu começo a ter algumas semelhanças. Eu começo a identificar as formas de um retrato, de uma pessoa. Se eu tivesse feito esta primeira fase com um rigor completo, posso-vos garantir que eu iria identificar a 100% a pessoa que estou a fazer. Não é esse o objetivo. Eu quero simplificar e quero tornar a pintura leve. E por isso o rigor não é um objetivo da arte. O rigor obtém-se com uma fotografia. Mas eu estou a pintar, não estou a reproduzir a fotocópia que tirei ou a reproduzir a fotografia que tirei do Pinterest. Mas começamos a encontrar algumas semelhanças. E à medida que fomos ajustando estas manchas, fazendo-as corresponder à forma que está no original, eu vou, com certeza, encontrar mais semelhanças. E eu podia realmente continuar a trabalhar esta fase das manchas, e é com vocês, com todo rigor. E os artistas clássicos faziam isto com esse rigor. Ou seja, utilizavam uma definição, ou seja, colocavam os tons, uma definição de tons a preto e branco muito correta, muito rigorosa, para depois, quando aplicassem as cores, terem uma noção clara dos volumes. Aqui estamos a brincar com a pintura. E eu, a partir deste momento, defini que tenho a minha representação aceitável para começar então a pintar. O nosso exercício de simplificação acaba aqui. No entanto, agora é muito simples avançar e construir a figura, construir a pintura, utilizando esta base, estas referências que nós fizemos, porque os tons estão aqui. Aquilo que eu vou fazer agora é aplicar as cores da mesma forma simplificada com que apliquei os tons, ou seja, reduzir o número de cores. E, se eu deixei em aberto um tom de luz, eu vou aplicar cores mais luminosas e com a tal pouca preocupação. Agora, o que eu sei, por exemplo, como se vê na figura, é que a testa é um pouco mais amarela, a parte das maçãs, do rosto, do nariz é um pouco mais avermelhada, e eu vou então traduzir isso em mudança de cor, de matiz, e depois a barba é mais azul. Mas, no entanto, eu continuo a olhar para o meu modelo e esquecendo que estou a falar ou que estou a ver olhos, nariz e boca. O que eu estou a ver são zonas. Zonas compridas, manchas, triângulos, quadrados, o que for. E são essas manchas, essas áreas que eu estou a tentar reproduzir em termos de dimensão e também de tom agora no meu retrato. Não estou à procura de desenhar o nariz. Não, estou à procura de ver quais são as manchas, quais são as áreas que eu identifico e que vou transferir para o meu quadro. Não vou, tal como fiz nos tons, fazer um número de áreas de cores exatamente igual às áreas do meu modelo. Vou reduzi-las. Vou transformar 4 ou 5 zonas muito parecidas com uma cor, para já. E depois, isso vai-me dar, como vocês depois podem verificar, uma noção muito acertada daquela imagem que eu quis compor. Aliás, vejam, por exemplo, na testa, que já tem a relação das 3 cores, tons, mais tons que cores, como é que, sem ter nenhuma preocupação em termos das cores que eu coloquei originalmente, ou seja, o preto neutro, depois uma cor mais aclarada com amarela e agora esta cor que eu pus na testa, vejam como, sem ter essa preocupação, eu não dou informações erradas. Porque, como vos tenho dito, o tom é muito mais importante que a cor. Eu podia ter pintado esta testa
de azul claro ou amarelo ou laranja, mas tinha que ser mais claro. Se eu pintasse com um tom mais escuro que esse tom intermédio, aí sim estaria a dar uma informação errada. No entanto, basta que eu acerte nos tons e a informação fica correta. Vejam como, ao procurar, ao estar a acrescentar agora algumas cores, tons com cores, com matizes, eu consigo ir aproximando o meu quadro à imagem que estou a ver, àquilo que eu estou a ver. E, tal como nos tons, eu podia não continuar, podia parar a qualquer momento. Posso, no entanto, avançar e brincar com os tons. Brincar com as cores. Posso repartir os cores. Posso colocar zonas de luz nas zonas que eu identifico com maior luz e estou a quebrar. Estou a quebrar aquele plano em planos mais pequenos, mas sempre com o cuidado de aplicar estas manchas, eu estou a aplicá-las nos sítios onde se devem aplicar. E como veem, nem sequer estou preocupado com a forma correta a 100%. Basta referências, basta indicações. E é com isso que eu estou a transmitir uma obra de arte. Ou seja, estou a conseguir, ou quero conseguir, uma obra de arte mais livre. E como digo, este é um exercício em que eu estou a utilizar, neste momento estamos com 15 minutos, ou seja, de trabalho. Não estou a fazer uma pintura com mais calma e reflexão. Estou a mostrar-vos como é que podem simplificar uma figura humana, como é que podemos obter semelhanças numa figura humana com facilidade, sem estarmos a preocupar com os elementos. E depois, a partir daqui, o tempo e o rigor que cada um dedicaria a esta transferência das áreas de planos da imagem para o nosso quadro, isso é que depois definiria o nível de realismo ou não que quiséssemos colocar na pintura, porque tudo isto pode ser agora mais ajustado ao nível dos tons, como fizemos no princípio, e ao nível das cores, como estamos a fazer agora, como estou a fazer. Agora, isto já é um pouco pessoal. Isto já é um bocado um avanço ou não que nós queremos dar à pintura. É uma opção de cada um. Mas a base tem que ser esta. Como veem, eu não estou a olhar para a minha referência, para o meu modelo, e vejo, vou pintar o nariz. Não. Eu vejo no meu modelo aquela mancha parece-me maior ou menor. Vou aumentá-la ou diminuí-la. Aquela mancha parece-me mais escura ou mais clara. Vou modificar o tom. É isso que eu estou a fazer. E uma das falhas que normalmente faz com que as pessoas não consigam depois ter alguma semelhança naquilo que procuram, naquilo que estão a fazer, é a demasiada preocupação com as referências que conhecemos. Este olho tem que ser assim, vou desenhar o olho. Não desenhem o olho. Procurem quais são as manchas de cor e procurem bater as manchas, as áreas, as zonas. É um processo evolutivo. Eu estou aqui a pintar uma área e verifico, aqui devia ser mais claro, estou a comparar com o lado esquerdo, com o lado direito, comparado com a cor que está, com a cor que não está, e vou ajustando. Como este quadro foi feito em 20 minutos, toda a tinta em óleo continua a ser muito maleável. E eu posso aproveitar então essa característica do óleo para unificar os tons, ou seja, para unir a relação entre eles, para criar relações mais homogéneas ou não. E é o que eu decido. Eu, por exemplo, na testa, basicamente deixo aquele contorno muito, muito, muito definido. No entanto, depois nas outras áreas, vejo já como é que a mudança de tom pode ser um bocadinho mais esbatida. É uma opção que nós temos dentro da pintura. Eu não vou avançar muito mais na pintura. Não é esta a ideia deste exercício. O exercício termina quando vocês obtiverem as referências corretas. Depois podem avançar o tempo que quiserem. Mas são as referências corretas iniciais, das formas muito simplificadas e dos tons bastante reduzidos, que nos permitem obter, sem grande esforço, uma semelhança com a figura. O que é isto de sem grande esforço? Porque
é mais fácil nós pensarmos na replicação ou pensarmos em replicar áreas do que pensarmos em replicar os elementos, porque aí nós temos a distorção de que aquilo que a nossa percepção nos ensinou ao longo do tempo. Um olho tem que ser assim. Não, o olho não tem que ser assim. O que nós estamos aqui a pintar são zonas claras, zonas escuras. E as zonas claras e escuras não têm qualquer tipo de interpretação nem de qualquer alteração de referência. Nós não estamos deturpados, não temos uma distorção daquilo que vemos. Se é uma zona que tem esta forma, pintamos dessa forma. Okay? É por isso que torna-se muito mais fácil utilizar, simplificar desta forma para conseguir semelhanças das nossas figuras. Se quiserem depois continuar com a diversão, podem então até vir a utilizar, eu utilizei sempre o mesmo pincel, utilizar um pincel mais pequenino para depois definir as manchas mais pequenas. Não estou a dizer utilizem um pincel mais pequeno para desenharem depois os contornos dos olhos e do nariz. Não. Vão definir com um pincel mais pequeno áreas mais pequenas. Começarem a fazer muitos risquinhos com os pincéis pequeninos, estragam depois tudo. E essa é uma tendência que as pessoas têm e que estragam as pinturas. E o objetivo deste exercício foi dar-vos a noção de que podem obter semelhanças de umas figuras com um menor esforço, através de criação, de simplificação, primeiro dos tons, depois das cores, pensando sempre em áreas e não em coisas com os nomes que nós conhecemos.